Olá, sejam bem-vindos às reuniões preparatórias do 10º Congresso Brasileiro de Direito Comercial. Essa é a nossa sessão número 4, que terá como tema Assédio na Empresa em Tempos de Covid. Eu sou Ana Frazão, uma das organizadoras do Congresso, e hoje tenho a grande alegria de ter aqui para discutir conosco esse assunto tão importante o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, Dr. Sebastião Geraldo de Oliveira, que também é membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, gestor nacional do programa Trabalho Seguro do TST, e o Dr. Homero Batista Mateus da Silva, juiz do trabalho em São Paulo, auxiliar da vice-presidência do TST e também professor de Direito do Trabalho da Grande Faculdade de Direito da USP. Começo, então, agradecendo imensamente a aceitação do nosso convite, é realmente uma grande alegria tê-los aqui, e já gostaria de começar fazendo aquela que é a pergunta principal, o eixo da nossa discussão. O que é realmente o assédio? Quais são os pontos comuns entre o assédio moral, o assédio sexual? Ambos podem ser horizontais, verticais, quais são as modalidades? E gostaria então de começar com o senhor desembargador. Qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Olá, professora Ana Frazão. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. É para mim uma honra, alegria participar desse debate, desse tema tão oportuno e que, pelas circunstâncias atuais, ganhou ainda mais relevância. Já vínhamos falando sobre assédio e o ano passado a OIT aprovou uma convenção num tema mais amplo da violência no trabalho. E agora, no período pós-pandemia, há muitos indicadores que ele pode se agravar em várias situações. Então, esse tema ganhou muita relevância. Agora, ele chega para nós de forma difusa, porque não temos ainda uma lei brasileira defendendo o que é o assédio. Há projetos bem adiantados, há uma lei do bullying que tem informações próximas, mas ele chega para nós de forma como assédio sexual, jornada exaustiva, metas abusivas, violência psicológica, discriminação, bullying, intimidação, abuso. Então, em vários momentos, nós estamos debatendo com esse tema e, naturalmente, os que buscam o judiciário para isso, eles estão postulando reparação de danos morais, especialmente. São raras ações civis públicas, tem algumas sim, buscando fazer a prevenção do assédio. Então, esse tema chega para nós em muitas situações e nos últimos anos com maior intensidade. Perfeito. Doutor Homero. Então, Ana, agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui, a companhia dileta do querido Sebastião. É difícil a definição. Quanto mais difícil, pior para o conteúdo, porque isso, inclusive, é uma das técnicas de defesa, de dizer que, como nós não temos um acervo conceitual, nós não podemos condenar os algozes. Isso é um perigo que existe. Parece até uma discussão de tipificação penal, né? Se nós estivéssemos no campo penal, aquela complexidade toda da tipificação, às vezes, faz com que os algozes sejam lá absolvidos. Então, eu gosto muito, assim, de procurar um feixe de conhecimento, de premissas básicas, para que a gente não se disperse demais. Eu gosto muito de estudar, por exemplo, pela via da ergonomia. A ergonomia, muitas vezes, é associada só com o conforto do mobiliário, porque assim nós aprendemos, nós ouvimos falar que é o conforto da cadeira, do encosto, do mobiliário, mas a ergonomia, há muitos anos, tem uma escola francesa que defende que a ergonomia é o equilíbrio do ambiente de trabalho em geral, não somente os bens corpóreos, mas também os bens incorpóreos, o equilíbrio do ambiente. Uma gestão pelo terror, uma gestão através de gritos, de depreciação das pessoas, de desmotivação, ela gera um desassossego e um adoecimento tão grande ou maior do que uma cadeira mal posta ali, né? É desnecessário grande esforço para se chegar a essa conclusão. Então,
todas essas formas de desequilíbrio provocadas ali no ambiente de trabalho são atraídas para esse grande leque do assédio, dos molestamentos, como dizem em outros idiomas, né? Do desconforto ali, do desassossego provocado. A professora Ana usou aí as expressões horizontal, vertical, porque são irradiações desse mesmo fenômeno. A gente imagina que seja um chefe neurótico ali azucrinando a vida dos subordinados, mas muitas vezes também pode ser ali entre os colegas fazendo vistas grossas ali do empregador. O Dr. Sebastião já tocou no ponto nevrálgico, que é o recrudescimento durante esse período da calamidade que nós vivenciamos, seja porque as metas que já eram complexas no ambiente de trabalho são transpostas para o ambiente do lar, imaginando a fixação de metas em teletrabalho, por exemplo, seja porque a angústia profunda de não se saber o dia de amanhã, né, numa pandemia como essa, cada dia conta, faz com que as pessoas se sintam premidas ali pelo tempo e pelo espaço. Aquilo que era fluido, nós temos que agora que agarrar com as mãos e conhecer em profundidade, melhorar os patamares da conformidade e melhorar o zelo por essa prevenção, sobretudo pela prevenção. Ou seja, pelo que eu entendi, nós estamos falando, claro, de um conceito que ainda não está totalmente fechado, ele está em construção, e que em tempos de pandemia, ao contrário do que se poderia imaginar, as possibilidades de assédio, elas persistem, em alguns casos elas se tornariam até mais diversificadas, né, em razão de todas essas circunstâncias do teletrabalho, do chamado home office. E é nesse sentido que eu gostaria, então, de provocá-los um pouquinho nessa nossa segunda rodada de perguntas. Em tempos de Covid, quais são, então, as grandes preocupações, os grandes desafios quando a gente está falando de assédio? Doutor Homero, você poderia começar dessa vez? Sim, olha, eu quero misturar o tempo de Covid não só em teletrabalho. Chegou ao meu conhecimento uma notícia que ainda não aprofundei, mas eu já imagino o que vai acontecer. Por exemplo, a redução da jornada, nós sabemos, medida provisória 927, que deve ser convertida em lei, ela prevê redução de jornada em 25, 50 e 70. Nós imaginamos que essa redução tivesse como destinatária as empresas que passam pelos seus períodos de retração e suas dificuldades com a produção, no comércio, na indústria ou nos serviços. Todavia, começam a chegar notícias de empresas que não passavam por retração ou que não estavam necessariamente na linha de frente ali dos problemas econômicos. São empresas que tinham produção, que têm produção, que se mantiveram estáveis durante a pandemia. Elas, todavia, aproveitaram a oportunidade para reduzir a jornada em 25%, mas acelerar a esteira, vamos imaginar um exemplo clássico do Charlie Chaplin em tempos modernos, acelerar a esteira em 25% para aproveitar uma promoção que havia ali de desconto salarial. Isso é de profundo impacto na vida desses trabalhadores, de profundo desequilíbrio no ambiente de trabalho. A se confirmar essa praxe, essa prática de algumas dessas empresas, nós teremos uma situação de agonia, de angústia dentro do espaço de trabalho, sem ter sido deslocado para o ambiente de trabalho, para o ambiente residencial. Mal comparando, é como se houvesse recrudescido as metas, aproveitando o receio da perda do emprego, aproveitando o momento de calamidade que vivenciamos. Isso só para reforçar que o nosso tema de hoje não é só no ambiente do lar que vai recrudescer, é também dentro das fábricas nesse momento de desassossego. Aliás, acho até que se for confirmado mesmo esse exemplo, poderíamos até pensar na anulação, na nulidade dessa redução de jornada com o direito de receber os salários integrais. Não sei, isso vai dar um outro subproduto aí na discussão. O ambiente do lar deve ter um recrudescimento por conta disso que eu falava, de como serão aferidas as metas, será aferida a própria jornada nesse local. Acrescento também, Ana, que há uma discussão se pode levar para residências as pessoas que não estão sujeitas a controle de jornada. Como a gente fala assim, as pessoas do artigo 62 da CLT, que são aqueles que não estão sujeitos ao controle. E eles são desviados para residência com redução de jornada, por exemplo.
Embora isso seja altamente controvertido, o Ministério da Economia concluiu que é possível constando isso numa portaria 10.486. Ora, se a própria pessoa vai autodeclarar que ela vai fazer o seu controle de jornada sem que o empregador saiba e não houver, todavia, uma redução proporcional dessas metas e da produtividade, nós estaremos diante de um profundo quadro de desassossego, de adoecimento mental, por não se saber nem ao menos qual é o alcance do seu trabalho. Muito interessante, doutor Homero. E o que o doutor Sebastião pensa disso? Professora, eu gostaria de voltar no tema do conceito, se for possível. Claro. Para a gente delimitar, porque vamos utilizar aqui um conceito doutrinário, um conceito de um projeto de lei no Brasil e um conceito de direito comparado para a gente entender o tema do assédio. Em termos doutrinários, o conceito é que, primeiro, o assédio é uma conduta abusiva, intencional, frequente e repetida, que ocorre no meio ambiente do trabalho, cuja causa se relaciona com as formas de organizar o trabalho e com a cultura organizacional. E ele tem um propósito de humilhar, desqualificar o indivíduo, degradando as condições de trabalho e a sua dignidade pessoal, colocando em risco a sua integridade profissional ou pessoal. Isso é um conceito de doutrina do Eloane Barreto, atualizado em 2018. Temos também um conceito que está num projeto bem adiantado no Brasil, que é o projeto de lei 2369/2003. Ele menciona o seguinte: o assédio moral consiste no constrangimento do trabalhador por seus superiores hierárquicos ou colegas, através de atos repetitivos, tendo como objetivo, deliberado ou não, ou como efeito, a degradação das relações de trabalho, e que atente contra a sua dignidade e seus direitos, afete contra a sua rigidez físico-mental ou comprometa a sua carreira profissional. Esse mesmo projeto, no parágrafo único, também excepciona que não configura assédio o mero exercício do poder hierárquico e disciplinar do empregador ou de seus prepostos nos limites da legalidade e do trabalho digno. E para finalizar o tema do conceito, eu gostaria de citar o Código Civil de Portugal, que ele define no artigo 29, o Código do Trabalho, aliás, de 2009, ele diz assim: entende-se por assédio o comportamento indesejado, nomeadamente baseado em fator de discriminação, praticado quando do acesso ao emprego ou no emprego, trabalho e formação profissional, com o objetivo ou efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade ou de criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. Então, assim, o conceito, apesar de ainda não estar, como diz muito bem, disse o colega Homero, não está ainda no direito positivo brasileiro, mas ele já está no conhecimento jurídico, já tem uma hermenêutica própria, os conhecimentos jurídicos a respeito do que é o assédio moral. Por isso que, como você fez a pergunta, eu gostaria, achei oportuno completar nesse sentido. Agora, a sua segunda pergunta é sobre a pandemia e, enfim, que novos desafios se colocam dentro de um cenário que é totalmente distinto daquelas condições normais do trabalho, né? Seja em razão do home office ou, como o doutor Homero muito bem colocou, em razão de novas maneiras de que mesmo o trabalho presencial acaba sendo demandado e realizado. É verdade. Veja bem, nós estamos agora num momento diferente. Fala-se, inclusive, no novo normal. E o novo normal traz aquela dúvida: que novo será esse? O novo é o desconhecido, mas o novo normal será um anormal? Ou, quem sabe, até um paranormal, algo diferente? Então, nós estamos diante de um desafio, porque para enfrentar esse novo normal, teremos que verificar, diante da nova situação, o que fazer. Teremos, em muitas ocasiões, situações complicadas, de lado a lado na sala de audiência. A gente estava muito habituado a ter uma vítima e um réu. Possivelmente haverá alegações que teremos ali duas vítimas,
tanto o empregado quanto o empregador. Claro que isso não pode ser um pretexto para não tomar as medidas adequadas. Como o exemplo citado pelo Homero, que empresas que, ao contrário, foram benefício, estão querendo prevalecer de normas transitórias. Então, eu acho assim, não dá para negociar a saúde e nem a dignidade do trabalhador, podemos negociar questões outras que as próprias medidas provisórias estão indicando, de salário, de jornada, mas a proteção à saúde e à dignidade, isso não dá para negociar, nesse novo normal que sugere por aí. Agora, a palavra norma vem daquilo que é normal, norma jurídica, né? A etimologia, a origem da norma. Agora, no novo normal, teremos também um novo ordenamento jurídico, e aí há o perigo do novo ordenamento jurídico, de um período de transição, pretender implementar de forma mais prolongada ou definitiva normas que devem ser essencialmente transitórias. Então, assim, teremos grandes desafios, sim. E a própria OIT vem alertando o seguinte: será que depois dessa pandemia virá a pandemia da fome? Em razão do tamanho da crise que se apresenta para nós neste momento? Então, é o seguinte: o desconhecido nos deixa inseguro e algumas vezes até apavora. E é nesse momento que, talvez não tanto pelo caminho da litigiosidade, mas pelo caminho da conciliação, do diálogo, da transparência, é que nós vamos encontrar saídas. Eu tenho falado em várias ocasiões, professor, é que nesse período vão cair as máscaras do leal empregado, do leal empregador, do correto ou incorreto, porque é exatamente no período da dificuldade, nesse período de grandes desafios, que cada um vai se revelar. Em épocas como essa, as pessoas se revelam. Sim. E nessa revelação, eu creio que haverá ali a semente de uma empresa com boa condição de funcionar e de preservar a longo prazo, e haverá também ali o trabalhador oportunista querendo se prevalecer de uma situação como essa. Perfeito, doutorzinho. Ana, posso fazer um acréscimo rápido? Claro, por favor. Eu queria lembrar de medidas transitórias. O desembargador lembrou a expressão medidas transitórias, dessas medidas provisórias que foram feitas. Elas são necessárias, nós somos pessoas responsáveis, nós sabemos que elas são necessárias e devem ser implementadas, preservando seus empregos. Eu dei um exemplo de uma deturpação que foi feita, mas a redução era uma ponte necessária para muitas pessoas idôneas e empresas honestas. Só que nós estamos diante de uma situação inédita, que nós temos no horizonte hipóteses de pessoas que vão ficar 3 anos sem férias e trabalhando 10 horas por dia com o beneplácito da lei, dentro da lei. Não estou dizendo nada à margem da lei, a saber, pessoas que tiveram as férias antecipadas, que eu reputo uma solução bastante digna para fazer frente a essa pandemia. Várias pessoas tiveram as férias antecipadas, e o banco de horas de 2 anos que nós nunca tínhamos tido no Brasil, que são 18 meses a contar de janeiro de 21, são 2 anos, portanto. Então, o adoecimento já é mais ou menos esperado, o adoecimento físico. Mas me preocupa muito o adoecimento mental, porque os ânimos vão se exacerbar, as pessoas não vão ter as suas válvulas de escape tradicionais, estarão em jornadas de 9 ou 10 horas, e o conceito que o desembargador apresentou tende a aflorar que nós tenhamos que trabalhar com ele, com o conceito do Código de Portugal, por exemplo, sabendo que nós teremos pessoas hipersuscetíveis, era essa palavra que eu queria chegar, hipersensíveis. Esse exército de trabalhadores hipersensíveis, que já não basta a fragilidade do vínculo de emprego, a vulnerabilidade em que estarão, num desemprego estrutural, e ainda sob condições adversas dentro da lei. Uhum, perfeitamente. E eu já vou voltar para você daqui a pouquinho, doutora Homero, que eu queria até depois lhe provocar um pouco sobre a sua experiência de julgar esses casos, os critérios, mas antes eu queria perguntar para o desembargador, Sebastião, que na primeira fala dele ele já mencionou a Convenção 190, se não me falha a memória, né, da OIT. Quais seriam, então, desembargador, as principais repercussões dessa convenção para o tema específico do assédio? Veja, Ana, essa convenção ela teve o mérito
de globalizar uma discussão de um tema que, por enquanto, era meio obscuro, o tema da violência. O assédio expandiu o seu conceito para muito mais do que a simples questão estrita do assédio sexual ou do assédio no local de trabalho. A violência com as suas diversas formas de manifestar no ambiente de trabalho. Então, assim, a aprovação pela OIT desta convenção é um marco do mundo civilizado que está entendendo que não se tolera mais comportamentos do empregador de uma outra era. Nós não devemos ter gestores como capatazes, aquelas pessoas do passado que parecia que estavam com um chicote na mão. Não, isso é uma época que já passou. Por isso que ela foi aprovada no centenário da OIT, um dado muito simbólico, e teve 439 votos a favor, só 7 contra, 30 abstenções, e havia lá um grupo de 5.700 delegados. Então, essa convenção no dia 21 de de junho de 2019, está quase completando um ano, ela foi um marco de rejeição ao comportamento de violência no local de trabalho. E disse mais, no seu próprio preâmbulo, que aquele que pratica violência é uma violação de direitos humanos. E menciona claramente tolerância zero à violência e o assédio. Então, na medida que ela for sendo ratificada, o Uruguai já ratificou semana passada essa Convenção 190. Há uma promessa de 4 países ratificar, dentre eles a Argentina e a Espanha. Então, com 2 países já entra em vigor em nível internacional. Então, esta convenção está sinalizando um indicativo do mundo civilizado que não se tolera mais comportamentos que no passado era normalizado. O ditado que muito tempo prevaleceu entre as instituições e perverso dizia o seguinte: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso foi no passado. Não se tolera mais isso. Agora manda quem pode, mas só nos limites que pode. Porque se ele exacerbar esses limites, e a convenção aponta várias recomendações, inclusive do país criar uma lei interna para coibir a violência no local de trabalho, está indicando que os gestores tóxicos, aqueles que abusavam dos seus poderes, ou o colega também, que tem um assédio moral horizontal também, cabe ao empregador afastar, porque ele vai arcar com as consequências disso, e a sociedade não tolera mais comportamento dessa natureza. Ainda bem que chegamos nesse estágio da nossa civilização de aprovar uma norma tão digna como esta. Muito obrigada, desembargador. E até pegando esse gancho com o que o desembargador fez, eu queria agora te perguntar, Homero, como é que na prática a gente vai diferenciar esses casos de um exercício um pouco mais enérgico do poder diretivo e do abuso, ou seja, do assédio. A gente sabe que há sempre aqueles casos fáceis em que a violência é evidente, mas eu acredito que você, tendo que lidar com isso na primeira instância, deve se deparar também com algumas dificuldades ou situações nas quais nem sempre seja tão fácil fazer essa separação, ou, enfim, seria fácil. Qual é a tua experiência prática com esse tema? Olha, Ana, fácil não é, mas a gente sabe o constrangimento do homem médio é o nosso constrangimento. Quer ver? Olha, eu anotei aqui apenas para não perder, talvez, o frescor dos exemplos do cotidiano. Acho que a plateia qualificada já vai saber responder de bate-pronto. Ó. Reunião motivacional em que a pessoa tem que pagar uma prenda, que é uma expressão que se usa no interior, mas o mundo corporativo surpreendentemente mantém essa expressão. O menos ranqueado, o que vende menos, colocar uma orelha de burro. Levar para a reunião o seu próprio epitáfio. Eu não estou inventando, são processos judiciais em que a pessoa dizia: eu não queria ler meu epitáfio. Eu nem lembrava que epitáfio é o que consta da lápide. Ele estava sendo obrigado a dizer o que ele vai colocar na lápide, porque provavelmente ele está ali como um peso morto no ambiente de trabalho.
colocar nariz de palhaço, fantasiar-se de super-homem, de Mulher Maravilha. Essas situações, eu queria dizer assim, pode ser difícil fazer a prova, muitas vezes, porque algumas dessas provas dependem de testemunhas que estão acuadas pela premência do trabalho. Uma vez, uma moça com muita dignidade, eu disse assim para ela, por que você foi abrir o processo no último dia do biênio prescricional? Correu um risco enorme, a empresa está alegando que fechou o fórum na véspera, não sei o quê. Ela falou, porque eu esperei durante 2 anos que algum colega fosse dispensado, para que ele pudesse ser minha testemunha. Ela me pegou no contrapé, porque eu fui falar para ela que ela viveu perigosamente, ao deixar o último dia, ela falou, doutor, eu não tenho outra prova a não ser os meus próprios colegas, porque não vai ter a fita ou o vídeo do dia em que eu tive que ler o meu epitáfio. Dançar e rebolar, por exemplo, todas as vezes que me chegavam, instruções são pesadíssimas, instruções de 2 horas, de 3 horas de duração. Nenhum de nós, nenhum homem médio, nenhum ser humano, uma mãe, um pai, vai rebolar no ambiente de trabalho. Isso foge a qualquer bom senso. Então, quando você pergunta para mim, é fácil? Fácil não é. Mas esse rol de exemplos, eu poderia falar 20 exemplos, permite claramente que se destaque o que é poder diretivo, do que é uma exacerbação, uma usurpação do poder diretivo. Isso desrespeita a classe empresarial que batalha, os empreendedores que batalham diariamente por condições melhores. Vem uma pessoa, eu tinha um colega que falava, um iluminado, e fala assim, agora a ordem é mandar rebolar. Não tem sentido nenhum que se perca tempo com isso, assim, no poder diretivo, achar que, e pelo amor de Deus, achar que isso vai melhorar a produtividade. Você acha sinceramente que os trabalhadores que estavam ali assistindo o colega ler o epitáfio vão vender mais? Eu acho até que eles vão sair de lá num pânico generalizado daquilo que viram o outro e talvez premidos pela circunstância não puderam denunciar, do que propriamente alavancar vendas, vamos ser sinceros, né? Mas é isso, assim, a instrução de primeira instância, ela é delicada porque ela expõe as pessoas, ela exige que se fale uns na frente dos outros, mas existe uma linha a se separar, sim. Eu estou convencido de que existe um fio tênue que seja, que permite separar o exercício dileto do poder diretivo das formas exacerbadas. Perfeito. Muito obrigada, Homero. E, desembargador Sebastião, voltando ainda um pouquinho a essa questão da Covid, dos novos desafios, uma coisa que tem sido muito discutida é exatamente o retorno daqueles empregados que estão em isolamento, mas que, eventualmente, diante da reabertura gradual das empresas e dos negócios, terão, então, que voltar ao trabalho. Pode ser considerado assédio obrigar um trabalhador a retornar ao trabalho físico sem observância das normas de saúde e segurança? Em que situações? Como é que o senhor vê essa discussão que também é tão urgente? Pois é, Ana, veja bem, teremos grandes desafios, porque as normas redigidas não foram talhadas por um período de pandemia, mas os princípios são os mesmos e esses não se afastam. Vejam, agora me ligou um dia desse um médico conhecido que gerencia um programa de saúde trabalhador aqui em Belo Horizonte. Falou, olha, eu tenho pessoas aqui que um colega médico falou, olha, você não pode trabalhar, você é do grupo de risco. A empresa, depois dos 15 dias, mandou para a Previdência falou, não, está apto para trabalhar. A Previdência não vai dar cobertura para afastamento depois dos 15 dias. Agora, esse eu estou falando uma questão que nem se discute aqui, os equipamentos de proteção. Agora, não oferecer equipamento de proteção, a pessoa tem direito a não trabalhar. Isso há normas próprias sobre isso. A Constituição do Estado de São Paulo tem previsão que a pessoa pode, inclusive, não prestar o serviço diante disso, porque ninguém é obrigado a expor, aliás, pelo Código Penal, artigo 132, é crime expor a saúde de outro a perigo. É tipificado como crime. Então, assim, teremos essa questão aí do limbo coronário, vamos dizer assim, entre aspas, né?
esse limbo, o doutor Homero deve estar até já imaginando aí, é um novo limbo que nós vamos ter, porque alguém fala assim, ele tem tem questão de idade, a questão da gestante, ou pessoas que têm diabetes, ou outras doenças, que têm comorbidades, não tem como trabalhar em casa, como ficará? Teremos muitos desafios e não há um indicativo, o caminho é esse ou aquele. O caminho é a conversa, o bom senso, a negociação. Eu acho que em situações como essa que eu estou mencionando claramente, deve ocorrer como ocorreu com a gestante, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que a gestante e a lactante não pode trabalhar em local insalubre, a norma da CLT menciona que a Previdência deve responder por isso. Mas a Previdência não tem norma, o perito da Previdência está devolvendo. Então, teremos dificuldades, sim, situações aí para solucionar. Agora, na sua pergunta, trabalhar sem equipamento? Não, caberia dano moral, é uma modalidade de abuso de direito, que cabe no conceito amplo de assédio. Agora, eu queria aproveitar a pergunta também, porque em outras oportunidades me perguntam muito, então, quais são os limites de poderes do empregador? E aí eu gostaria de mencionar o que não é assédio, para mostrar o equilíbrio que a Justiça do Trabalho trata do tema. Muito bom. Primeiramente, não é assédio divergência de visões profissionais. Às vezes até a divergência é calorosa. É natural, não é assédio. A comunicação direta e franca entre profissionais que possuem opiniões diferentes. Também não é assédio. Atritos ocasionais, desde que não descambe, é verdade, por desrespeito. Atritos ocasionais também não é assédio. A fixação de metas não abusivas. Fixar metas, nós, juízes, cumprimos metas, o CNJ fixa metas. Agora, eu não posso ter metas abusivas, né? E eu, às vezes, tenho recebido e muitas demandas de eu quero indenização porque a empresa fixava metas e era muito difícil atingir essas metas. Não, e aí vamos verificar, é uma meta regular ou uma meta abusiva, caprichosa? Fixar metas também não é assédio. A personalidade reservada ou pouco interativa do chefe, a lei não determina que o chefe seja bem-humorado, ele não pode discriminar, ele não pode discriminar, ele não pode humilhar, ele não pode perseguir, mas a característica do comportamento de cada um é muito pessoal. Isso também não é assédio. O exercício regular do poder diretivo não é assédio. Então, assim, não é que a justiça esteja, de alguma forma, impedindo o empregador de administrar, não, ele que administra, ele manda sim. Ele tem um poder diretivo, só que tem limites hoje em dia que não se tolera mais do que era no passado. Perfeito, desembargador. Eu vou querer também ouvir o doutor Homero sobre esse ponto, mas aproveitar para colocar uma pimentinha aí e mencionar um fato que me chamou muita atenção, que no dia 1º de maio, um dos vice-presidentes da Amazon, uma das maiores empresas da atualidade, pediu demissão por meio de uma carta pública, alegando, inclusive, perseguições e demissões de empregados que estavam se mobilizando, portanto, os colegas para a defesa dos seus direitos. Então, me chamou muita atenção a importância dessa questão, ou seja, de verificar que muitas vezes as empresas podem perseguir, fazer ameaças veladas ou mesmo criarem dificuldades para que os empregados se mobilizem politicamente para a defesa dos seus direitos e em que medida isso pode ser considerado também uma forma de assédio moral. Doutor Homero. Ana, deixa eu acrescentar 2 frases para não deixar escapar a oportunidade. A Convenção 190, ela vai demorar um pouquinho para entrar em vigor, como o desembargador explicou, porque ela necessita de 2 ratificações, mais 1 ano, aí ela entra em vigor mundialmente. E no Brasil, ela necessita do processo complexo de ratificação, passando pelo Congresso Nacional e Presidência da República. Todavia, a OIT, desde os anos 70, publica uma convenção seguida de recomendação. Trata-se de uma solução diplomática que foi encontrada nos anos 70, quando os Estados Unidos saíram da OIT, e para retornar, ele alegava que ele precisava de 50 ratificações no seu país para poder entrar em vigor.
dizendo que cada estado precisaria ratificar. Como gerou muito atrito, eles encontraram como solução publicar um documento paralelo de valor igual ou semelhante ali, mas que não é sujeito à ratificação. Então, a recomendação 206, que foi publicada junto com a Convenção 190, a gente não diz já está em vigor, porque ela é uma recomendação aberta apenas à leitura, mas ela se incorpora no direito internacional aos usos e costumes, às tradições do direito internacional. Eu citaria já numa peça processual tranquilamente. Não precisa do Brasil ratificar. Chama atenção para os advogados, tanto para redigir inicial quanto defesa, quanto uma peça decisória, que ela já, o acervo conceitual lá precioso, a tipificação, a definição e o alargamento das questões de violência. Também queria rapidamente destacar, quando você perguntou para o doutor Sebastião a respeito da exposição ao risco exacerbado, devolvendo a pessoa para o ambiente de trabalho, nós estamos vivenciando algumas hipóteses que as empresas violam a quarentena ou situações mais extremas, como se diz em inglês, lockdown, que a cidade mandou fechar, e trabalha a porta pela metade. Esse me parece um exemplo incrível para estudo da exposição suprema ao risco. Não é nem apenas voltar ao trabalho sem EPI, sem equipamentos. É voltar ao trabalho violando a lei municipal ou estadual. A situação, já que a gente está tentando encontrar um limite do poder diretivo regular e do poder diretivo abusivo, violação de quarentena me parece um exemplo bem tranquilo, assim, bem claro para se trabalhar. E com relação a carta aberta que ele fez, respondendo agora sim a sua pergunta, eu queria lembrar que os Estados Unidos têm uma situação extremamente peculiar, de difícil paralelo no mundo, em que a empresa pode declarar que não contrata sindicalizados, ela pode dizer que ela é uma empresa fechada a sindicalizados, ela pode fazer um acordo com o sindicato em troca de benefícios para ela contratar só sindicalizados, e ela pode tentar impedir que os empregados se sindicalizem. Para nós isso é inimaginável. Isso seria conduta antissindical top aqui para a gente imaginar. Então, lá eles consideram isso regular, ou vão trabalhando com isso, fecham o supermercado na cidade em que eles fizeram a coalizão. Né? Para nós isso é exemplo clássico de conduta antissindical, e para nós a conduta antissindical é uma forma de assédio moral. Tentar impedir que as pessoas votem numa assembleia de acordo coletivo, tentar impedir que alguém se candidate à CIPA, ou que alguém se candidate ao próprio cargo diretivo, são formas. Esse exemplo deles lá, dessa carta, aqui no Brasil, a própria carta já seria um documento contundente para a condenação da empresa. Então, o exemplo é fantástico, mas ele não encontra guarida em quase nenhum ordenamento que se conhece. Do próprio vice-presidente ou de um exercente de cargo de direção denunciar conduta antissindical da empresa a que ele pertence. Mas é um exemplo muito bem lembrado de que nós temos, por você, de que nós temos assédios morais coletivos também, não só pensando naquele poder diretivo do arroz-feijão, de dizer que está perseguindo uma pessoa ou outra, mas perseguindo uma classe inteira. Perfeito, não, muito esclarecedor, doutora Mero. E agora até vou querer trabalhar um pouquinho mais essa ideia do assédio horizontal, porque até então a gente procurou aqui na nossa conversa mostrar os critérios que diferenciariam o exercício regular do poder diretivo, quais são os limites a partir dos quais aí não seria mais poder diretivo, seria realmente assédio, seria um abuso. Mas e quando esse assédio é praticado, então, por colegas da mesma hierarquia? O que é que se espera do empresário, do empregador, para prevenir e reprimir esse tipo de situação? Desembargador, como é que o direito do trabalho está reagindo diante desse problema? Pois é, professora. Essa é uma questão que surge com bastante frequência. Segundo as pesquisas, o assédio principal é o vertical, em torno de 58%. Esse assédio de colegas chega a 12% e o número não é tão elevado, mas ocorre. O assédio coletivo em torno de 30%. Eu vou citar um exemplo que aconteceu aqui em Minas Gerais, por exemplo, que, aliás, a respeito disso, até abrindo um parêntese,
a lei do bullying pode ser aplicada no Brasil para o assédio. São figuras muito próximas. Ela foi criada, a Lei 13.185, em 2015, e ela menciona num dispositivo que, no artigo 4º, que o objetivo dessa lei é prevenir e combater a prática da intimidação sistemática em toda a sociedade. Pois bem, esta lei do bullying menciona vários comportamentos que ela considera violência física e psicológica e indica lá ataques físicos, insultos pessoais, comentários pejorativos, grafites depreciativos, cyberbullying. Eu lembrei dessa lei em razão da sua pergunta. Teve um caso aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana de Belo Horizonte, de uma grande empresa que tinha uma cantina. E a moça que trabalhava na cantina era bem apessoada, graciosa e simpática com todo mundo. E alguém lá do serviço resolveu pegar a figura dela, colocou o rosto nela no corpo de uma atriz pornô e saiu vendendo o CD dela. Olha o CD da moça da cantina. E alguém depois foi lá pegar o autógrafo dela no CD. E aí que se descobriu. É o cyberbullying que está previsto no artigo 2º, parágrafo único da lei do bullying. Naturalmente, é um caso não é da chefia, não é da empresa, não é um comportamento da empresa, mas a empresa responde por isso, porque o trabalhador não escolhe a sua chefia, não escolhe o seu gestor. Isso é o empregador que determina. Agora, ele que deve zelar pelo respeito à dignidade do comportamento no local da empresa. Ele tem instrumentos do seu poder diretivo para poder fazer isso. Aliás, muitas situações que eu vejo ocorrendo, Ana e colega Homero, são mais problema dos gestores que não acreditam que seja a política oficial da empresa ou da companhia. É preciso ter muito cuidado na escolha do gestor. Se a empresa escolher um gestor tóxico, inseguro, assediador, muitas vezes ele até produz bem de início e até, de alguma forma, surpreende pelos resultados que traz, mas ele deixa um rastro de destruição por onde passa. Mas, além do gestor, que é o assédio vertical, tem o horizontal de colegas. Eu já vi situações, até no serviço público, por exemplo, chegou uma colega nova, concursada, falando vários idiomas, os colegas montaram ali um boicote contra essa colega. Começou a passar as tarefas piores, trabalhar no arquivo morto, local empoeirado, e ela acabou adoecendo em razão disso. Existe algumas síndromes que o pessoal chama, síndrome do Coliseu, um psicólogo de Campinas fala isso, que a pessoa quer ver exatamente os leões correndo atrás da vítima em defesa. Só vai chamar a atenção quando a vítima sabe reagir. Então, é preciso muito cuidado para o empresário escolher o gestor, porque ele, de alguma forma, é avalista desse gestor. Se o gestor errar ou comprometer, ele vai responder por isso. É claro que ele pode até entrar com uma ação regressiva contra o gestor, e já há casos dessa natureza. Mas ele responde por esse ato. Por isso que as recomendações mais atuais indicam o seguinte, que o assédio, para ele desenvolver, é preciso ter local propício. Quando ele encontra anticorpos que não deixam que ele prospere, ele não consegue desenvolver. O que são esses anticorpos? É a empresa ter uma política firme, orientada pelos seus gestores, pela mais alta direção, de que comportamentos dessa natureza não serão toleráveis. Dar exatamente o seu comando. Grandes empresas estão fazendo isso, indicando, criando anticorpos, e não basta criar uma norma simplesmente, é preciso criar uma norma séria, com forma de denúncia adequada, que tenha apurações verdadeiras, porque eu já vi situações de empresa que criou lá uma comissão e acabou que os primeiros dispensados foram os que fizeram a denúncia. Não foi uma instalação adequada, séria, exatamente para combater o tema do assédio no local de trabalho. Obrigada, desembargador. Essas suas afirmações nos levam aqui para uma discussão que é um tema de compliance, ou seja,
como então a empresa, o empregador, ele pode organizar uma estrutura para evitar, para prevenir esse tipo de situação, mas ao mesmo tempo nós sabemos que esses programas são obrigações de meio e não propriamente de fim. Então, no caso de um comportamento reiterado, é até fácil a gente dizer que houve uma falha do sistema organizacional, mas quando a violência acontece de uma só vez, como nesse exemplo que o senhor deu do CD com a empregada, e mesmo, então, numa ocasião em que o empregador, ao tomar conhecimento daquilo, tome todas as providências, ainda assim ele seria responsabilizado? Doutor Homero? Depois eu passo para o desembargador. Não, provavelmente sim, Ana, mas dá para fazer aquela leitura do Código Civil da redução da indenização. Dá para se pensar em como foi a estratégia dele para punir esse algoz. É constrangedor isso que o doutor Sebastião falou. A gente está fazendo uma instrução e descobre que o algoz foi promovido. Foi só deslocado, que a gente usa a expressão passar a mão na cabeça, assim, né? Então, isso é um comportamento, o que o desembargador falou agora há pouco é importantíssimo, e tolerância zero. A empresa foi pega de surpresa, ela tinha um bom histórico, e um infeliz lá resolveu fazer uma gracinha, né? Como as pessoas... Punição exemplar imediata. Pode ser que a empresa sofra ali uma condenação em relação a essa moça, o que é digno, a moça passou a sua angústia, mas punição exemplar, ela tranca, fecha a porta para as próximas aventuras que alguém ali fosse querer, ela não pode tolerar isso. E, ao mesmo tempo, ela fala para o magistrado que ela tomou as suas medidas e entra com a ação de regresso. Ela não pode falar, vou abrir mão da ação de regresso. Eu fui pego de surpresa minha primeira vez de denunciação à lide. Era no caso sexual. Não era só moral. A empresa falou, eu não tolero isso na minha empresa, não sei o quê, mas se aconteceu, eu quero que o gerente esteja sentado aqui ao meu lado, para ele já exercer o direito de defesa dele, porque eu vou cobrar. Eu vou cobrar dele, haja o que houver, porque eu vou pegar a sentença condenatória e falar lá para os outros. Quem aqui quiser fazer mensagem lasciva, que preste atenção, porque no meu ambiente eu não tolero. Então, embora você esteja certa de que nós não conseguiríamos cercar por todos os lados, mas para isso a conformidade existe, para prevenir e não deixar acontecer. Eu queria dizer também da minha experiência aí desses processos que eu estou dizendo, as empresas que mais sucesso obtiveram, Ana, foram as que praticaram a diversidade genuína. Porque se for para deixar 25 homens e uma mulher no ambiente de trabalho, a gente já sabe que vai dar confusão. Não adianta falar, não, é porque não havia 24 mulheres capazes de ocupar aquele posto. Se for para fazer um ambiente totalmente de uma única etnia, de uma única religião, vai dar dificuldade para fazer. Porque nem que seja por um certo corporativismo inerente a nosso subconsciente. Então, a diversidade, lá no início, ela já vai ajudar a oxigenar esse ambiente. Os anticorpos a que se referiu o desembargador tendem a surgir melhor nos ambientes com maior criatividade e maior pluralidade. Mas ser mais realista que o rei é um problema que as empresas encontram em alguns gerentes. Por isso, a frase dele está muito oportuna, de saber selecionar melhor. Existem esses canais de comunicação, em geral, para remediar, para fazer a denúncia depois que já aconteceu. Eu valorizo muito o canal de comunicação, procuro me informar se eles eram idôneos e garantiam sigilo. A maioria não tem a maravilha que promete, eu posso afirmar. Mas eu queria pensar, além disso, Ana, que houvesse o canal de comunicação antes de acontecer o fato. Aí eu acho que a conformidade tem um papel a zelar. Não vai atrás para prevenir corrupção, ela já não vai atrás para prevenir desmando, então ela pode tranquilamente, na minha experiência, as empresas que tiveram mais êxito, já foram aleatoriamente, por sorteio, por visita surpresa nas filiais, pega 3 ou 4 pessoas, bate um papo ali, anota, acionou o sinal de alerta, para. 2 ou 3 pessoas aleatoriamente sorteadas reclamaram de um comportamento, seja um comportamento sexual, um comportamento tóxico de um gestor, para. Eu acredito que essa seja a única via de nós termos aí um horizonte melhor.
Sem dúvida. Então, quer dizer que o compliance, desde que um compliance efetivo, que não fique apenas como uma mera folha de papel pro forma. Isso. Aleatório, bate-papo, não está ninguém denunciando ali para denunciar. Você tem alguma denúncia a fazer? Isso, o ser humano não responde a essa pergunta. Um bate-papo, troca uma ideia, faz um sorteio, volta um ano depois, 6 meses depois, está tudo bem, vai também. Porque quando está tudo muito bem também, desconfio. Mistura o terceirizado com o braçal, com o intelectual, com o novato, veterano, separado, junto, até que a gente consiga ali traçar um perfil. E demonstra que está preocupado em tolerância zero. E se tudo falhar, essa própria reação do empregador ao fato também vai ser super importante, né? O que vocês mencionaram, quer dizer, diante de uma situação como essa, Veja, essa daí do sexual que eu falei, só completando ela, essa daí ela nem ação de regresso esperou. Ela falou, eu quero na mesma sentença, porque eu já vou grudar na mesma. Não é tão comum, muitos juízes serão refratários a essa forma de intervenção de terceiro. Mas nós temos competência, porque é empregador versus empregado na mesma relação, discutindo um único fato. Mas, enfim, isso para uma outra discussão. Não, perfeito. A gente já está chegando aqui ao final da nossa conversa, que, aliás, está super rica, super instrutiva. Então, queria aproveitar e passar a palavra para o desembargador Sebastião, para que ele pudesse se posicionar sobre essa questão do compliance, que a gente acabou também já abrindo aqui, e especificamente, desembargador, sobre um ponto que eu considero muito importante, que é o que se espera do ambiente do trabalho, dos colegas, diante de uma questão de assédio. Teve uma reportagem muito recente do Valor Econômico, o título já é bem indicativo, o assédio conta com a omissão das empresas e, obviamente, a tônica da reportagem era mostrar que também os colegas são omissos em relação aos assédios. A gente sabe que é tudo muito complicado. O doutor Homero acabou de mencionar que muitas vezes os colegas não querem fazer as denúncias, não querem testemunhar, porque eles têm medo, e é um medo real, compreensível, de arriscarem os seus próprios empregos. Mas o que podemos fazer, então, para mudar essa situação? Será que se a empresa tem um programa realmente sério, em que o empregado se sente seguro para fazer uma denúncia, ele sabe que ele não vai ser demitido? A gente pode imaginar até que seria uma obrigação do empregado denunciar um colega assediador. Num caso de investigação interna, ele teria, então, que falar, o dever de cooperação exigiria esse tipo de atitude dele, ou, eventualmente, ele tem direito ao silêncio. Me parece que no mundo do trabalho, a gente tem hoje em dia um manancial muito rico de questões relacionadas a essas investigações internas, que, claro, quando a gente está diante de um programa de compliance que é de fachada, o empregado tem todas as justificativas para não se engajar efetivamente, mas quando se está diante de um programa efetivo, eu gostaria muito de saber como é que vocês veem esse tipo de situação. Desembargador Sebastião. Professora, veja bem, as empresas que têm visão de futuro e a longo prazo perceberam que é interessante para ela ter um trabalhador comprometido, satisfeito. A insatisfação é um grande adversário da produtividade e respeitado. É um ato de inteligência a empresa instituir no seu ambiente um programa sério de prevenção de compliance ou prevenção de assédio nesse respeito. E como isso vai ser considerado? É quando houver um ato, uma convenção, um momento que a alta direção distribui uma cartilha, faz chegar a cada um documento. Aqui na empresa, os nossos valores são estes. Nós queremos produtividade, queremos competitividade, sim, mas há limites. Não toleramos que ultrapasse esses limites. E crie canais verdadeiramente que a experiência demonstra que funciona. Que há também a falsa denúncia. Já vi vários casos de denúncia por boicote, denúncia porque alguém queria derrubar um chefe que é mais exigente, mais respeitador, por exemplo. Então, até sobre isso, a cartilha deve mencionar. E um outro ponto que precisa tratar, professora, é que a lei do bullying, a meu ver, trouxe uma recomendação muito interessante. A lei 13.185.
E ela colocou como objetivo do programa do bullying promover a capacidade empática e a cultura da paz e da tolerância mútua. A empatia, o exercício da empatia, é se colocar no lugar do outro, para perceber por que ele pensa daquela forma. Me empresta o seu olhar para eu analisar o mundo durante 5 minutos da forma que você o enxerga. Isso é empatia. E agora é uma recomendação legal, artigo 4º, inciso 7 da Lei 13.185. Aliás, houve até uma mudança nessa lei em 2018 para mudar a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional. Foi introduzido na Lei de Diretriz e Básica um inciso no artigo 12 para promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência, especialmente o bullying. E colocou ainda estabelecer ações destinadas a promover a cultura da paz nas escolas. E eu acrescento, nas empresas. Então, a paz, há estudos diversos indicando que ela pode ser, sim, trabalhada, pode ser, sim, cultivada, porque o exercício dela, o trabalho a respeito dela, percebeu-se a longo prazo que traz efeito efetivo de melhoria no local de trabalho. Eu estou procurando aqui, achei. Quando foi criada a Unesco, lá na Carta de Declaração da Unesco, tem uma frase que eu acho fundamental e eu utilizo para encerrar minha participação aqui. Olha o que diz lá na Carta de Constituição da Unesco. Como as guerras nascem no espírito dos homens, é no espírito dos homens que devem ser erguidas defesas da paz. Então, assim, pode ser trabalhado, sim, a cultura da paz, o compliance, medidas de prevenção do assédio, e isso, com certeza, vai surtir muito bom resultado. Muito obrigada, desembargador. Desde já aproveito para agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Um grande prazer, uma grande honra tê-lo conosco, ainda mais para falar de um tema tão importante. E já passo, então, a palavra para que o doutor e professor Homero possa também se pronunciar sobre esse tema e desde já fazer suas considerações finais. Obrigado, Ana. Uma honra estar aqui, estar num evento tão maravilhoso como vocês promovem há tantos anos. É um prazer e, aliás, eu acho que é uma honra redobrada quando a gente é convidado para uma área fora da nossa, né? Porque falar para o público nosso é mais ou menos o dia a dia ali, né? Mas nós temos que nos comunicar. Então, fico muito feliz que o direito comercial sempre em franca expansão e com esses aprendizados todos. Então, eu acho que a parte mais delicada aqui desse nosso encontro é mesmo a prevenção. Essa preocupação que eu imagino que seja, né, a imensa maioria dos empregadores ali, dos gestores idôneos, batalhando por um futuro melhor, por uma empresa com mais horizontes, e tendo ali pessoas jogando contra, né? Acham que estão abafando ao exercer ali um poder ditatorial, aos gritos ali, e as ofensas com as pessoas mais acuadas ali pelo emprego. Mas eu acredito que haja essa brecha para a gente explorar, como foi mencionado aqui, de fazer uma prevenção criativa, não burocrática, prevenção de papel, como você mencionou ali no comentário, prevenção de papel não basta, nós já estamos bastante cansados de papel, nós precisamos de comprometimento efetivo. Um colega me disse uma vez que fixava valores da indenização pequeno, médio ou grande, quando ele queria fazer chegar a informação à cúpula da empresa. Eu achei até um pouco de exagero na época, mas depois eu acabei dando razão a ele em certas circunstâncias. Ele me disse assim, se eu fixar uma indenização média, vai chegar até os níveis médios de gestão, e talvez até não exerçam o direito de recurso, em alguns casos, pagando. Então, para que se chegue à matriz, ou para que se chegue ali a órgãos decisórios, eu preciso de fixação de valores maiores. Muito triste que seja isso, que tenha que chegar a esse patamar. Mas foi assim que algumas construções foram feitas, né? Então, é uma discussão longa, histórica, só estou destacando esse ponto de vista
do colega. Acredito que compliance tenha esse papel, já que ele abrange tantos cenários, de tantas áreas, não seria o direito do trabalho que ficaria de fora, e muito menos esse subitem do direito do trabalho aí, relacionado com o que a gente chama genericamente de assédio moral. Obrigado, Ana. Muito obrigada. De fato, o Congresso sempre teve uma preocupação muito grande em fazer um diálogo multidisciplinar e, claro, o direito do trabalho acaba sendo uma das áreas mais importantes e que mais necessita desse diálogo. Então, também aproveito aqui, doutor Homero, para agradecer imensamente a sua presença, uma grande honra. Acho que esse é um tema importantíssimo que dá margem a muitas discussões, especialmente agora que estamos vivendo tempos tão adversos em razão da pandemia. Eu acho que a gente cumpre aqui uma função importante, que é de dar uma série de esclarecimentos extremamente significativos e que eu acredito que para empresários bem intencionados também serão muito importantes para que eles possam se organizar e se adequar. Então, agradeço muito a todos vocês e declaro então encerrada a reunião de hoje. Obrigada a todos que nos assistem. Um grande abraço.